Oi, gente, como vão vocês? Tudo bem? Eu estou bem e eu espero que vocês estejam também. Queridos, hoje a gente vai para a terceira aula do primeiro módulo. Olha só que legal, né? Estamos já terminando a primeira etapa do nosso curso. Eu peço a todos que sejam persistentes, resilientes, sabe? Eu sei que no meio do caminho a gente pode encontrar dificuldades, mas a gente deve resistir, persistir, sabe? Buscar aprender mais de Deus. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus acenda o seu fogo, né, no coração de vocês e que vocês desejem ardentemente buscar mais de Deus, sabe? Aprender mais de Deus a cada aula, a cada semana, ok? Considere duas coisas. A primeira, o tempo passa, você fazendo esse curso ou não, certo? Segunda, se você fizer esse curso, você no final do curso vai ter o certificado e mais conhecimento, que é a parte mais importante. Então, seja persistente, seja resiliente, arrume um tempo, assista os vídeos, né? Veja mais que uma vez se for preciso, se você obtiver algum tempo, né? Se você conseguir, assista mais que uma vez, porque a gente aprende pela repetição. Amém? Queridos, então vamos lá. Iniciando. Nós vamos falar sobre salvação. Salvação é um tema muito importante, né? A gente já ouviu falar bastante sobre isso, porém hoje a gente vai mais profundo. Vamos lá na raiz, ok? Então, quando Deus criou o homem, a palavra fala em Gênesis 2:7 assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra feito argila. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor Deus pegou do pó da terra, fez o barro, né? Pensa no oleiro fazendo o vaso, né? Ele fez o barro, fez cabeça, tronco, braços, pernas, mãos, né? E quando estava pronto, ele soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? O fôlego de vida é o próprio espírito do homem. Eu, você, cada pessoa, cada ser humano, criança, velho, adulto, gente, pessoas especiais, pessoas que têm defeitos físicos, tem espírito. E esse espírito é perfeito. Por quê? Porque ele foi criado lá em Deus. A palavra fala que o Senhor Deus, Criador, gerou o nosso espírito dentro de si, dentro dele. Tá? Então, vou trazer para os nossos dias, para o nosso entendimento. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o óvulo da nossa mãe, o espermatozoide do nosso pai, né? Quando ocorre a fecundação, que essas duas célulazinhas se tornam uma única célula, chamada de célula ovo, o Senhor Deus sopra naquela primeira célula o seu fôlego de vida, o seu espírito, o espírito de cada ser. E célula por célula, o Senhor Deus vai criando, né, o novo ser humano. Amém, queridos? A palavra diz que Deus soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. E esse boneco, que era o ser humano, se tornou um ser vivente. Então ele passou a ser um ser vivo, né? Em outras palavras, né, algumas versões bíblicas trazem, ele passou a ser alma vivente. Tá? Então, o homem é alma vivente, que tem um corpo físico e um espírito que foi gerado em Deus. Amém? Deus criou o homem para viver eternamente, né?
Desse primeiro ser humano, ele fez o segundo ser humano, que é Eva, a parceira, companheira, ajudadora de Adão. Ele colocou esse casal, o Senhor Deus, Criador, colocou esse casal no jardim do Éden, num jardim que ele mesmo, o Senhor Deus, plantou num lugar chamado Éden. Colocou esse casal lá para cuidar do jardim. Esse casal era então um casal de jardineiros, né? E eles usufruíam da beleza, dos alimentos e de todo o conforto que aquele jardim que o Senhor havia plantado para eles pudesse lhes dar. Porém, o Senhor Deus colocou no meio do jardim, a palavra nos conta, né? Uma árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não devia comer desse fruto. O Senhor Deus foi muito claro. Ele disse que se comesse desse fruto, o homem certamente morreria. Porém, Satanás, o inimigo de Deus, e nosso inimigo também, né? Muito esperto, no formato de uma cobra, segundo o relato de Gênesis, vai lá e lança uma dúvida na cabeça de Eva, né? Foi isso, né? Ele coloca assim, foi isso que o Deus disse, né? Foi isso que ele falou, que se vocês comessem desse fruto, vocês morreriam? E olha, o que a gente vê nos relatos bíblicos é que realmente, né? Adão e Eva não morrem. Porém, quando Deus viu que Adão e Eva haviam desobedecido a sua ordem, Deus os retira do jardim e os coloca fora do jardim, né? Tira esse casal do conforto, da beleza, da provisão e os coloca num lugar onde não há isso, né? Onde eles vão ter que lavrar a terra, ganhar a vida através do próprio trabalho. E isso é separação, né? Deus coloca nos portões desse jardim anjos com espadas inflamadas, impedindo que o homem volte. Então ocorre ali uma separação física, né? Adão e Eva não têm mais comunhão com Deus. A palavra morte vem do grego e ela é thanatos, que quer dizer separação. Tá? O pecado, ou seja, a desobediência de Adão e Eva, trazem para a terra, para a humanidade, a maldade, né? Então eles perdem a ingenuidade, né? Perdem a capacidade de depender unicamente de Deus, né? Começam a duvidar das palavras de Deus. Então, aí o pecado vai se multiplicando, né? As formas de desobedecer, as formas de se rebelar vão se multiplicando e deu no que a gente pode ver hoje no mundo, né? O que a gente pode saber de notícias ruins, né? De coisas, de barbaridades que seres humanos fazem. Paulo fala que o pecado, né, faz separação entre nós e o nosso Deus. É dessa separação espiritual, é dessa morte que Paulo fala, né? Lá em Romanos 6:23 ele diz assim, ó, que o salário do pecado é a morte. O pagamento por cada pecado é morte, né? Nós sabemos que todo ser humano nasce assim, nasce separado de Deus, né? Assim como a gente herda dos nossos pais, né? As nossas características genéticas, né? Nossa cor de pele, cor de cabelo, todas as outras características, o formato de nariz, de orelha, etc, 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 tá? Todas as características que a gente tem, né? A gente também herda bens, né? Dívidas, em outros casos, e herda também o espírito morto. Então, o espírito nasce no homem,
dentro da gente, mas ele não está vivo, ele está morto. A gente já vai entender isso mais adiante, ok? E só para acabar, Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Sobre a vida eterna a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então o homem nasce com morte espiritual como consequência da desobediência. E todo homem nasce desse jeito, né? Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás. Certo? Primeira coisa que uma criança sabe fazer é desobedecer, né, gente? Ninguém precisa ensinar a desobediência, né? Eu lembro muito bem de um exemplo que eu ouvi quando eu também estava tendo essa aula, né? Ninguém precisa ensinar uma criancinha que ainda não sabe falar, mal aprendeu a andar, né? Puxar o cabelo da sua amiguinha, né? Ninguém precisa. Roubar o brinquedo, né? Então, existe 3 tipos de mortes, né? O pecado traz esses 3 tipos de morte. Ele inicialmente trouxe a morte espiritual, mas junto com a morte espiritual veio a morte física. E também vem a morte eterna, tá? Vamos falar agora sobre a morte física, ou a morte do corpo. O que é a morte? A morte é separação, né? A morte é a separação material e espiritual. Então, lembra que eu falei que nós somos alma vivente, que tem um corpo físico e um espírito, ok? Então, quando ocorre a morte, ou seja, né, a alma vivente, como que morre, né? Ocorre a separação, tá? A alma vivente morre, há uma separação. Então, o corpo físico volta para o pó, né? E o corpo espiritual volta para Deus. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão, né? Quando o homem foi separado de Deus, né? E olha só, até que voltes ao solo, até que a alma morra. Pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Em Salmo está escrito assim, ó, sai-lhe o espírito, né? O corpo volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Está falando das 3 mortes. Sai-lhe o espírito saiu do corpo, né? E esse corpo volta para a terra. E naquele mesmo dia perecem os pensamentos, ou seja, os pensamentos acabam. A alma, né? Na alma, os nossos pensamentos são da alma, né? Fazem parte da nossa alma. Cessam, acabam. A morte eterna ou a segunda morte é falecer sem ter recebido a Cristo como Salvador. É a separação definitiva da presença de Deus na vida do ser humano. Lá em Hebreus está escrito assim, ó, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então esse corpo físico morre uma vez, né? E se a gente não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ele morre uma única vez e para a morte eterna. Que ali está escrito assim, ó, segunda morte, tá? Por quê? Porque vai ter o juízo. E eu já vou explicar sobre isso, tá bom? Mas o corpo morre uma vez só, ok, gente? Esse corpo que é barro, tá? Vocês já vão entender. Então, nós falamos da morte da alma, nós falamos da morte do espírito
e nós falamos da morte eterna, certo? Olha só, mais um versículo aqui para nós meditarmos. Apocalipse 21:8 diz assim, ó, porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o fogo, melhor, o lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre, e esta é a segunda morte. Então tem a morte física e a segunda morte. Porém, meu objetivo hoje não é falar de morte, mas é falar de salvação, certo? A salvação de Deus. A salvação de Deus se dá em 3 etapas. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Lembram? Nós somos alma vivente, que temos um corpo físico e um espírito. Vamos falar da vida no espírito. Porque eu falei para vocês ainda há pouco que o bebê nasce com um espírito. Então, cada um de nós nasceu com um espírito que o Senhor Deus soprou no momento da fecundação. Ok? Muito bem. Mas, como a gente ainda não tinha entendimento para aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, esse espírito nasce morto. Palavras de Paulo. Como é que essa vida do espírito é restituída? Deus salva o espírito do homem através da regeneração, pela graça. É o novo nascimento. Lembra quando Nicodemos vai falar com Jesus? Nicodemos vai lá e pergunta para Jesus, tu que és, né? Tens algo diferente? Tu és, a gente vê que tu tens afinidade com Deus, né? Tu és um homem de Deus. Como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus responde, tens que nascer de novo. Nicodemos não entende. Imagina, eu vou nascer de novo, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus explica, olha, tem que nascer do Espírito, né? Tem que nascer do Espírito. Nenhum homem, até a morte e ressurreição do Senhor Jesus, era capaz de nascer do Espírito. Nenhum. Foi o sacrifício de Cristo que nos deu isso gratuitamente. Quando nós dissemos, sim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente está declarando com a nossa boca e crendo com o nosso coração de que somos salvos. Isso é graça. Não precisamos fazer nada, só declarar, né? Isso é um dom, um presente que o Senhor nos dá. Efésios 2 diz assim, ó, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu creio que Ele é meu Senhor, eu creio que Ele é meu Salvador. Amém? E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Para Jesus, a salvação, a nossa salvação, custou sua morte na cruz, né? Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem também entrou a salvação, né? Por um só homem, por um pecado de um só homem, né? Todos os homens nascem pecadores, mas pelo sacrifício de um só homem santo, todos os homens podem ser salvos. Amém? Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, não é o que você faz, não é a caridade, tá? Por quê? Porque ninguém deve se orgulhar, né? Por esse motivo. Ah, eu sou salvo porque eu dei a minha fortuna. Não, não, tá? Porque eu ajudo todo ano fulano. Não. Nós somos salvos gratuitamente. É um dom, um presente que nós recebemos porque o Senhor Jesus um dia, né,
um dia não, uma vida inteira obedeceu a Deus, não pecou e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Venceu a morte e ressuscitou. Amém? Quando o homem declara que o Senhor Jesus é seu Salvador, ele tem vida no Espírito e ele deixa de ser uma simples criatura. E ele passa a ser filho de Deus. Então agora eu tenho vida eterna, dom gratuito de Deus, né? Um presente, tá? E sou incluída. Somos incluídos na família de Deus. Tá? Somos filhos, ok? Lá em João 1 diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é esse o receberam? O é Cristo, receberam nós. Nós recebemos a Cristo. Aquele que recebe a Cristo tem o direito de se tornar filho de Deus. Amém? Continuando. O homem que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está capacitado para entrar no reino de Deus. Uma coisa é você ter salvação e outra coisa é você entrar no reino, tá? Quando eu digo sim ao Senhor Jesus, como eu já falei para vocês, eu estou na porta. O reino está lá dentro. Eu preciso entrar, tá? Em João 3 está escrito assim, ó. Jesus falando, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, não vai entrar no reino de Deus, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O homem herda a salvação quando ainda é pecador. Ah, eu não posso aceitar Jesus agora, porque eu levo uma vida muito torta, porque eu ainda fumo, porque eu ainda uso droga, porque eu não casei e vivo com alguma pessoa. Não. O Senhor nos concedeu a vida quando nós ainda estávamos mortos. Mortos lá no meio da lama dos nossos pecados e das nossas transgressões. Deus está dizendo, sai daí, né? Sai dessa lama, crê em mim, ok? E quando você diz sim, ele começa a te resgatar, né? Teu espírito vivifica, tu passa a ser filho, tu pode entrar no reino, né? Por quê? Porque Deus deu seu filho. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Não tem essa. Deus te ama incondicionalmente. Não importa se você tem uma mão só, se você é meio cego, se você não ouve direito, se você tem os cabelos assim ou assado. Não importa. Não importa se você é rebelde. Não importa se você já fez as maiores barbaridades. Não importa. O amor de Deus não impõe condições. Ok? Ele já deu seu filho. E quando ele olha para você, que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não vê você. Ele não vê você sujo nos seus pecados. Ele vê o sangue de Cristo. Ele diz assim, ah, meu filho morreu por esse aí também. Amém? Continuando, gente. A salvação, então, é dom de Deus. E os dons são irrevogáveis. Não pense você que, eu aceitei o Senhor Jesus e o meu nome foi escrito no livro da vida, mas agora eu pequei. Eu roubei algum dinheiro lá do meu patrão e agora, né, Deus não me quer mais. Não, querido. Arrependa-se desse erro, né? Deus não vai lá apagar só porque pecadores somos todos nós, pecamos todos os dias, né? Imagina cada pecado nosso, o Senhor vai lá e apaga o nosso nome. Aí a gente se arrepende, o Senhor vai lá e escreve de novo. Não, né, gente? Tá? A salvação é um presente. O que você vai fazer com esse dom, com esse presente que você recebeu, você também tem livre-arbítrio para decidir.
Porém, eu acho muito difícil alguém que entende o que é salvação correr de novo para a lama, correr de novo para o pecado. Sabe, se você entendeu realmente que o Senhor te ama incondicionalmente e que Ele quer te dar tudo, os sonhos mais escondidos do seu coração, Ele quer te dar. E aí você vai lá e, né, quebra o presente? Estraga o presente? Não, você vai cuidar daquilo com muito carinho, tá? Porque em Romanos 11, né? Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aqui você pode entender dons espirituais, dons ministeriais, todo e qualquer presente que o Senhor quer te dar, tá? E eles são irrevogáveis. E o próprio chamado de Deus, né? Vem, eu quero que você tenha vida eterna. Hebreus 12 está escrito assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar seu próprio sangue, e estáis esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes, quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se tornam participantes, então não sois filhos legítimos, sois bastardos. É forte essa palavra. Vamos continuar, gente. Está quase no fim. Temos a salvação da alma, né? A alma é consequência da razão, da vontade. Desculpa. A alma é consciência, razão, vontade, sentimento e emoção. Ok? Então a alma tem essa composição. É a nossa consciência, a nossa razão, a nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo aquilo que aprendemos, vemos, ouvimos, né? A nossa alma está intimamente relacionada com o nosso Deus. E ela é com o nosso eu, desculpem, gente. E ela é salva pela palavra de Deus. Olha o que diz Tiago. O livro de Tiago, né, diz assim: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral. Então a gente tem que se livrar, né, dessas coisas. Eu vou lendo a palavra e a palavra vai me lavando. Eu vou entendendo que a impureza não pode mais fazer parte da minha vida, né? Os palavrões, né? Aquelas práticas imorais, tá? A aparência de maldade que foi um dia implantada, que um dia eu aprendi, né? Que um dia eu vi alguém fazendo, tá? Ela vai sendo retirada, tá? A palavra vai sendo colocada em nós e vai nos transformando de dentro para fora. A palavra, né, é poderosa para salvar a vossa alma. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então eu não posso estar só ouvindo a palavra de Deus, vou no culto e está tudo bem. Não, leia também, tá? A palavra vai sendo gradativamente colocada em nós, nos dando entendimento, e nós vamos nos livrando da maldade. Eu vou pular esse versículo ali e vou já para o slide seguinte, né? A morte, né? Ela fala, a cruz, ou melhor falando, ela fala de morte, né? Porque aquele versículo que eu pulei diz assim que a gente tem que deixar tudo para trás, tomar a cruz e seguir a Cristo, né? Então, cruz é morte, tá? E nós, diz Paulo aos Gálatas, fomos crucificados juntamente com Cristo. Desse modo, diz Paulo, já não sou mais eu quem vive.
O meu eu não vive mais, mas é Cristo que vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente na fé. Né? Cristo vive em mim pela fé no Filho de Deus, nele mesmo, que me amou e se sacrificou por mim. Morrer significa morrer para o seu eu, para os seus desejos e suas vaidades, né? É desejar fazer a vontade de Deus, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A vontade de Deus nos conduz a uma vida de vitória, né? Então, porquanto nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Então, eu ouço a palavra, eu leio a palavra, eu tenho entendimento, eu coloco a palavra em prática. Isso é praticar os mandamentos, né? E isso não é peso para mim. A palavra diz ali, ó, e seus mandamentos, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo, a palavra de Cristo não é penosa. Quando a gente vê, a gente já mudou. A gente vai lendo a palavra, vocês estão se exercitando, lendo a cada semana, né? Alguns capítulos, alguns trechos da Bíblia. Então a palavra vai lavando, vai limpando, vai tirando as impurezas. E quando a gente percebe, a gente já está mudado. Por quê? Porque esses mandamentos não são penosos. Eles não nos trazem peso, não nos trazem dor. Ai, agora eu não posso mais fazer isso. Não, não é assim. Agora eu não quero mais fazer isso. Estão entendendo a diferença? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo. A nossa fé. Como é que a gente vence o mundo? Pela fé. Eu creio nessa palavra. Eu creio nisso que eu estou lendo. Eu creio nisso que eu estou entendendo. Amém? Em terceiro, nós temos a salvação do corpo. Então, nós vimos a salvação do espírito. Quando aceitamos o Senhor Jesus, nós vimos a salvação da alma, através da leitura e da prática da palavra. E agora, salvação do corpo. Creiam, receberemos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Lembra que eu falei que ao homem está determinada uma só morte? Ao homem, corpo físico do homem, uma só morte. Porém, se morremos essa morte física, um dia, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos receber um corpo glorificado. Um corpo que não envelhece mais, um corpo que não adoece mais, sendo nós salvos ou não, tendo nós aceitado o Senhor Jesus como Salvador ou não, todos receberão corpos glorificados, ok? Filipenses diz assim, ó, no entanto, a nossa cidadania é nos céus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tá? De onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, porque ele vai vir, ele voltará, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, corpos que envelhecem, né, que adoecem, tá? Tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo, um corpo que não envelhece mais, que não morre mais, um corpo que não adoece nunca mais. Nós vamos receber esse corpo glorioso pelo poder que capacita Jesus a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Inclusive a matéria que vai compor o nosso corpo, né? A coisa, matéria entre aspas, então, que vai compor o nosso corpo, tá? Então, assim como foi com Cristo, também será com o cristão, que entregar a sua vida a ele e buscar a transformação da sua mente no fim dos tempos. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu,
também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, o que o Senhor Deus deseja é que, ao recebermos esse corpo glorificado, né, sejamos a imagem do seu Filho. Ele é o primogênito, o mais velho, e nós todos seus irmãos. Conclusão: o plano de Deus para o homem contempla uma só salvação. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porém, essa salvação acontece em 3 estágios. No espírito, novo nascimento. Na alma, processo de transformação da mente. E, no final de tudo, para, segundo as nossas obras, reinarmos com Cristo ou não, né? Reinarmos com Cristo ou sermos condenados, né? Aquilo que a gente conhece por inferno, que é o lago de fogo, tá? Receberemos o corpo glorificado. Então, temos a salvação do espírito no novo nascimento, da alma no processo de transformação da mente, através da leitura da palavra, e do corpo. Quando Jesus voltar, receberemos um corpo glorificado. Queridos, eu espero que vocês tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida, né, algum questionamento, por favor, coloquem lá no WhatsApp. Eu não sei se o nosso canal no YouTube já está aceitando comentários, então a gente vai fazer os comentários todos no WhatsApp, tá bom? As dúvidas eu posso esclarecer tanto no WhatsApp quanto na aula pelo Zoom, a chamada que a gente vai ter nessa segunda às 20 horas. Não falte, não perca de jeito nenhum. Amém? Um grande beijo, um final de semana vitorioso, né? Tá um sábado gostoso de sol, que vocês sejam muito abençoados. Até segunda.